Novamente agradecer aqui nossos patrocinadores, né? Code One, Andela, ClickSign, KnowBe4. E vamos agora fazer uma palestra show, hein, gente? Vamos falar sobre como manter as coisas bem, né? E garantir SLA 99,99. Então, Daniel, pessoal, vai estar com vocês agora para falar aqui um pouco sobre como organizar muitas coisas, né? Então, salva de palmas para o Daniel, pessoal. E vamos que vamos aí, continuar nossa RubyConf 2022. A oportunidade da Local Web, da gente estar aqui, apresentar, conversar com vocês. Esse evento incrível, que é a RubyConf, evento bacana. Fazia tempo que a gente não se encontrava ao vivo, né? Só pela internet, mas eu acho que está sendo legal rever alguns rostos aí. Povo um pouquinho mais, cabelo mais branco, alguns, né? E muito rosto novo também, porque eu acho legal isso daí também, povo começando aí no Ruby. Vamos lá. O que eu vou falar aqui, tá? Desafio e estratégias para um SLA de 99,99. Tinha que ter um asterisco aí, porque aconteceu um evento umas 2 semanas atrás e nosso SLA caiu um pouquinho. Mas esse é o nosso objetivo. Então, eu vou contar o que a gente fez até hoje para conseguir chegar, pelo menos, o mais próximo de um SLA das grandes companhias que a gente admira e que a gente quer, são os nossos alvos onde a gente quer chegar. Tá. Bem, eu me chamo Daniel Libanori, eu trabalho com Ruby desde 2006. Antes do Rails 1.0, eu já estava codando. Eu estudei ciência da computação na UFSCar e filosofia na USP, no campus de São Paulo, e UFSCar lá em São Carlos. Bem, nesses últimos 14, 15, 16 anos, eu passei por agência, por startup, trabalhei um tempo autônomo. E quando foi em 2010, eu conheci aí outros 2 doidinhos aí, o Marcelo Kramer e o Michael, e fundamos a ClickSign. Tá? O que é a ClickSign? Bem, a ClickSign é uma startup de assinatura digital, pioneira no Brasil. A gente faz o quê? A gente faz uma coisa muito interessante, que é assinar documento pela internet. Tá? Então, você está precisando assinar um contrato de locação, uma vistoria, um empréstimo, autorização para o seu filho ir para o colégio. Bem, praticamente, grande parte do que se pode ser assinado pela nossa plataforma. No que não pode ser assinado pela ClickSign? Coisas que têm ritos específicos de assinatura. Tá? Então, você vai vender um carro, ele tem um rito específico, está escrito na lei, está escrito exatamente como se faz para assinar. Um imóvel, a venda e compra de um imóvel, ele tem um rito específico. Das outras coisas, o que não tem um rito específico, existem alguns requisitos, que é um comum acordo entre as partes, da validade da plataforma, disposição do documento, garantir a integridade, tem uma série de quesitos legais que a gente cumpre para poder fazer a assinatura do documento. A gente é pioneiro no Brasil, a DocuSign entrou alguns anos depois que a gente estava operando. A DocuSign, para quem não conhece, é uma gigante também de assinatura eletrônica mundial, mas a gente, quando resolveu fazer o nosso produto, a gente queria fazer uma coisa de brasileiro para brasileiro. Então, eu acho que a gente não abrimos a aplicação deles e copiamos, não, a gente foi estudar o que funcionava no Brasil. Tá? E há muito tempo a gente é full remoto. Bem antes da pandemia, a ClickSign já trabalhava full remoto. Por quê? Bem, é muito difícil contratar gente e a gente começou a abrir o nosso leque, começar a fazer experimentos. De repente, quando a gente viu, tinha mais gente trabalhando fora do escritório do que dentro do escritório. Quando entrou a pandemia, para a gente teve coisas boas e coisas ruins. Particularmente, a pandemia foi uma coisa muito ruim, na minha opinião, para o Brasil, para a gente como um todo. Mas a gente cresceu como plataforma, foi algo muito importante, mas a gente perdeu um diferencial que era o full remote. Tá? Uma coisa que é interessante é que acabou a pandemia, não existia a possibilidade de voltar presencial, porque o nosso DNA virou ser remoto. Tá bom?
Hoje, a gente tem mais de 300 colaboradores, estamos em mais de 70 cidades do Brasil, nas 5 regiões do Brasil e em alguns países fora, como Portugal, Estados Unidos e outros, porque tem uma galera que é nômade digital, então tem gente que eu não sei nem onde está. Cada hora é um fuso. E vamos lá, nossos valores aqui, só para fazer... Gente, apresentação institucional, tem que fazer essa parte, senão o sócio fica bravo. A gente tem 6 valores: trust, que é confiança, empatia, proatividade, capricho, ritmo e visão crítica. Tá? Trust é o seguinte: sem confiança, não tem como se fazer um negócio de longo prazo. Se você não confia nos seus parceiros, se você não confia em si próprio, se as pessoas não são capazes de garantirem sua palavra, dificilmente você vai conseguir fazer um negócio que prospera por 12 anos, que é a nossa história. Empatia. Cada um tem seu dia, seu ritmo, suas particularidades. Então, acho que para funcionar bem, tem que entender que também cada um tem dias bons, dias ruins, etc. Empatia é super importante. Você tratar com um cliente que está decepcionado, que está triste, aconteceu alguma coisa errada, empatia. Proatividade. Se uma coisa suja, eu, founder, vou limpar. E a mesma coisa com o código. Eu estou lá varrendo o código, vi uma coisa errada, eu vou arrumar. Então, proatividade não espero pedir para ser feito. Capricho. Fazer o melhor que dá para a gente fazer, com o pouco que a gente tem de tempo livre. Ritmo. Tudo isso é muito bonito, mas, é uma empresa e a gente precisa produzir. Tem que ter ritmo. E, por fim, visão crítica, que as coisas não têm que serem feitas porque te mandaram, elas têm que ser feitas porque elas, de fato, merecem ser feitas, porque elas fazem sentido serem executadas. Tá? Vamos lá. Contar uma história que é curiosa e ela tem um pouco a ver com o SLA. No começo desse ano, eu fiz uma travessia de Ubatuba para Cape Town, a vela. Foi em fevereiro de 2022. E é uma travessia que vai pelo Atlântico Sul. Era um veleiro de mais ou menos uns 10 metros de tamanho, e estávamos 5 tripulantes, eram 2 homens e 3 mulheres. Foram 35 dias de mar seguido, sem terra, sem parada. O mar não para de balançar, então são 35 dias velejando. 6.200 quilômetros, se fosse uma linha reta, e pegamos algumas situações bem ruins. Pegamos um pré-furacão, onde tinham ondas de 7 a 9 metros, com ventos superiores a 115 km por hora. E o que isso tem a ver com SLA? Tem o que a vela me ensinou de SLA. Tá? Bem, em primeiro lugar, ficar nervoso numa situação crítica não ajuda. O estresse é associado diretamente a alto índice de erro. Isso você vai ver. A medicina estuda muito isso, a aviação estuda muito isso. Pessoas que estão sob situação de estresse ou estão mais nervosas têm uma probabilidade maior de cometerem erros. Tá? Numa situação de perigo, um erro, um deslize pode ser fatal, pode ser uma situação que piore muito mais a situação, o cenário. Tá? Trabalho em equipe. Somos 5 pessoas tocando um barco por 35 dias seguidos. É o que eu falei um pouco da confiança. Você vai ter que dormir e o barco vai ficar na mão de outro, que vai ter que tocar esse barco, vai ter que chegar lá. E você está dormindo e sua segurança está dependendo diretamente das outras pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho. Então, trabalho em equipe, não existe o apontar o dedo. Quando um erra, todo mundo errou. Errou por quê? Bem, ou a gente não treinou direito, ou eu não pude aconselhar a pessoa, ou contratei errado. Alguém errou nessa história. Tá? Quem tem um, não tem nenhum. Isso é uma coisa que a gente fala muito, que a gente foi com o barco tem 2 velas, mas a gente tinha 3 jogos de velas guardados. Por quê? Se eu vou com uma vela e a vela rasga, o que eu faço? Então, o ditado que se fala muito na vela quem tem um, não tem nenhum. Porque quando quebra, acabou. A direção é mais importante que a velocidade. Não adianta a gente estar indo a todo vapor para o lugar errado. Isso é muito importante quando a gente começa a desenvolver estratégias de SLA e elas não estão funcionando. Não adianta você querer colocar mais gente fazendo aquilo, não vai dar certo. Visão crítica, ver se o que você está fazendo de fato vai resolver seu problema. E o ciclo PDCA,
planejar, fazer, checar e ajustar. Quando a gente fala de uma travessia, né, a gente tem essa expectativa, né? A gente acha que põe ali 110 graus, sair de Ubatuba, cheguei em Cape Town. Mas a realidade é mais dura, é isso aqui. E o que é isso? Isso é um PDCA constante. Eu planejo para um lugar, eu executo a direção, eu checo se eu fui para a direção correta, eu reanaliso a direção que eu tenho que ir, reajusto as minhas velas e mudo para onde eu estou indo. Então, esses aí foram os 35 pontos dos 35 dias que a gente fez a travessia, e muito diferente de uma linha reta, foi uma coisa, parece meio caótica. Mas tem toda uma lógica, não é uma palestra sobre vela, mas tem toda uma lógica de a gente ter feito um desenho super torto. Por incrível que pareça, um desenho torto é o desenho mais rápido que tem, porque tem uma questão de correntes e ventos que te empurram mais rápido. Então vamos entrar agora de fato no que eu me propus a falar aqui para vocês, tá? O que é SLA? Bem, SLA tem uma definição clássica aí, definição de resultado sendo obtido, tempo de execução, ferramenta, tarefa, etc. Não é exatamente o que a gente está falando aqui, o que nos interessa dentro dessa proposta de fala. O que a gente está falando aqui é a aplicação funcionando, sem bug grave e sem lentidão. Sem bug grave, é curioso, mas os bugs eles existem, eles estão lá. Não tem ninguém aqui, duvido que tenha alguém aqui que fale que tem uma aplicação sem um bug, que você não saiba que o bug está lá presente. Acho que E por que grave? Bem, se ele não é grave, ok, você consegue conviver com ele por um tempo e não vai ser um grande problema. Tá. Então, quando a gente está falando de um SLA de 99,99, o que a gente está falando eu estou oferecendo um bom serviço aos meus clientes em 99,99% do tempo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos calcular os esforços que a gente tem que ter para um bom SLA. Tá? E aqui a gente começa com aquele valor da empresa que é visão crítica. Tá? Todo mundo quer um SLA de 99,9999, etc. Mas acho que a pergunta aqui todo mundo precisa de um SLA como esse? Se vocês pararem para pensar, cada um aqui deve estar trabalhando numa empresa, executando uma certa atividade, e cada empresa está num certo ciclo de vida, numa certa etapa. Não são todas essas empresas que estão precisando estar com esse SLA. Tá? E isso não tem nenhum problema. Eu não estou falando que com isso é permitido que sua aplicação fique fora do ar ou fique com um problema grave. Não, a gente tem que lutar para que ela esteja estável. Afinal de contas, o nosso cliente está usando, e se a aplicação não está funcionando, ele não está usando. Então, fica complicado. Mas existe algum índice de aceitação do quanto uma aplicação pode ou não estar funcionando. Quando a gente fala em níveis da aviação civil, é assim, né? Põe 9 aí. Por quê? Um erro, uma falha na aviação civil é vida. Se vocês estiverem projetando um marca-passo, bem, saibam que vocês não podem ter bugs nem graves nem não graves. Tem que ser uma coisa de altíssimo nível. Obviamente que para essas outras indústrias vão existir metodologias, vão existir técnicas para a gente conseguir atingir um SLA relativamente alto. Não é SLA exatamente o termo, mas acho que vocês estão entendendo o ponto, espero que vocês estejam entendendo o ponto que eu quero chegar. A questão você precisa de um SLA desse? Bem, talvez hoje você não precise, mas torço para que todo mundo aqui tenha sucesso e que um dia vocês precisem, tudo bem? Mas a questão aqui velha frase do Donald Knuth, né? Otimização prematura é a raiz de todo mal, tudo bem? E o que ele está querendo dizer com otimização? Isso é pensar de uma outra forma, tá? Otimização, o verdadeiro problema de otimizar antes é você saber exatamente o que você tem que otimizar. Então, não dá para você... Geralmente, você não consegue construir um código perfeito se esse código não está, de alguma forma, rodando. E você consegue ter um benchmark de saber exatamente onde estão os seus gargalos. E o que isso tem a ver com SLA? Acho que esse é o ponto. Aonde você precisa reforçar o seu sistema para que ele tenha um bom SLA, para que ele consiga ficar de pé o tempo todo.
talvez sejam necessários tomar alguns tombos, algumas quedas, para a gente aprender exatamente aonde que a gente tem que investir os nossos esforços. O que eu estou falando aqui vou voltar alguns slides, como que a gente vai fazer o gerenciamento de esforços para ter um bom SLA. Não é pegar um livro, pega lá o que o Google faz e sai aplicando aquilo. Não funciona, vocês vão à falência. A gente vai à falência. Tá? Por quê? Porque você não vai ter braço, não vai ter gente, e você não vai conseguir fazer uma coisa que é mais importante do que ter uma aplicação em pé, é ter uma aplicação útil. Porque você vai ficar ali fazendo toda a magia de ter uma coisa que nunca cai, só que você não vai conseguir entregar suas funcionalidades. Tá? Então, acho que a pergunta principal aqui qual o SLA que o seu negócio demanda? Tá? Então, antes da gente sair aplicando, vamos lá, SLA, etc., acho que vale uma pergunta para que cada um faça o dia que vocês forem se preocupar com isso mais a fundo, tudo bem, qual que é o SLA que meu negócio está demandando? Bem, independente de quanto seu SLA, do quanto você quer atingir de SLA, existem algumas regras, tá, que eu considero que são regras de ouro. Ser transparente. Se sua aplicação saiu do ar, sua aplicação saiu do ar. Avise seus clientes que sua aplicação está fora do ar. Uma status page não é algo caro, é algo relativamente simples de se fazer ou de se contratar, e as pessoas precisam estar cientes. No mínimo, não saber que está fora do ar é pior do que saber que está fora do ar. Ok? Acho que todo mundo já passou por uma situação de dar um problema na Amazon e fica esperando eles assumirem que deu um problema. Às vezes, eles demoram um pouco, às vezes, para dar no status page deles. Tá? Duas outras coisas que têm que ser feitas numa ocorrência de queda, quando vocês tiveram um problema de estabilidade. Avaliar quais são as medidas corretivas. Como que eu volto, como eu normalizo a minha operação. Tá? Não sai fazendo as coisas que nem uma vaca louca. Não pode. A gente tem que parar, pensar, calma. É o que eu falei da vela. Nervosismo, estresse, derruba o avião. O barco afunda. Corrigiu, voltamos a funcionar, vamos fazer a avaliação das medidas preventivas. O que a gente pode fazer para esse cenário não se repetir? Tudo bem? Muitas vezes não tem medidas corretivas, a gente tem que esperar o fornecedor voltar a funcionar. Muitas vezes não tem medidas corretivas, muitas vezes não tem medidas preventivas. Ou elas têm e você não quer aplicar. Porque, no fundo, você tem uma sprint, você tem uma feira que você vai apresentar, você tem um fim do ano que vai ter uma Black Friday, e você vai optar entre um ou outro, por exemplo. Entre fazer uma funcionalidade nova ou corrigir tentar tornar a sua aplicação mais resiliente. Vamos lá. O que eu vou falar aqui é o que funcionou para a ClickSign, o que funciona para a gente. Tá? Não estou falando o que é certo nem o que é errado, acho que cada empresa tem a sua forma de trabalhar, a sua tecnologia, os seus vieses, o seu corpo técnico, que tem uma formação específica. Então, eu vou passar um pouco do que é a nossa experiência, e acho que cabe cada um ver como consegue aplicar a nossa experiência dentro do seu próprio negócio. Tá bom? Vamos lá, qual que é o nosso cenário? Não pode cair. Então, a gente está no SLA de 99,99. A gente tem clientes de grande porte, clientes que são ordens de magnitude maior que a gente. A gente trabalha com milhões de registros. Um contrato pode valer R$1, pode valer 10 milhões de reais. A gente fez alguns aporte de investimento, etc. São contratos com relativamente poucas pessoas assinando, mas com valores muito grandes. Ou é um baixo volume de contrato que tem essa característica, mas tem valores altos. A nossa operação normal, o nosso dia a dia normal, 30 mil requisições por minuto é o que a gente atende. Não é um número gigantesco, mas eu sei que é um número que não é comum as pessoas estarem atendendo. Tá? Talvez eu diria que 10% do mercado está atendendo isso, das empresas no total. Eu acho que seria uma estimativa razoável. Óbvio, isso não é uma situação de pico, 30 mil requisições por minuto. Então, é uma situação meio que você tem uma queda de 10 minutos, a gente perdeu 300 mil requisições. Né? Bastante gente chateada com você. Não existe meia-noite. O que não existe meia-noite?
Não existe um momento em que eu possa desligar minha aplicação e falar, vou parar tudo para consertar aqui. Não, eu tenho que trocar o motor do avião com o avião voando. Tá? 4 horas da manhã, tem cara disparando processamento de contrato. Dia 5, tem gente fechando negócio. Dia 30, tem gente fazendo fechamento de mês. Então, não existe meia-noite. Quando você está num cenário como esse, você não pode achar que existe um momento do seu dia, da sua semana, do seu mês, que você pode derrubar a aplicação para consertar algo. Tá? Então, é trocar o pneu aí com o carro andando. Tá? Temos um time distribuído geograficamente. Eu estou traçando o cenário como um todo, eu vejo isso como algo positivo, porque a gente também consegue ter vários fusos horários diferentes que conseguem eventualmente atender a gente. Um feriado em São Paulo não é um feriado em Maceió, tem quem cobre, ajuda a gente a ter mais uma agenda melhor. E, por último, uma alta expansão nos últimos anos. Hoje, a gente está falando que a gente está com mais de 300 pessoas, mas por muito tempo não foi a nossa história. A gente cresceu muito, muito na pandemia. Por muito tempo a gente trabalhou com 30, 50 pessoas. E como que eu consigo manter um SLA altíssimo, com clientes proporcionalmente muito maior que a gente, e sem ter um custo proibitivo? Tá? E a alta expansão, ela tem um problema que é quando a empresa cresce muito, você tem perda cultural, você tem déficit de treinamento, você tem problemas hierárquicos que surgem, pessoas que estão um longo tempo na casa e que ficam numa situação, depois entra um head, trazem vários conflitos a expansão repentina. Não estou falando que é algo ruim, é algo que acho que toda empresa quer ter, mas traz bastante desafio para a gente. E quais são as nossas estratégias? E as estratégias, acho que falar mais de código aqui. Tá? Bem, minimizar o tempo de deploy, dar atenção às migrations, deixa o trabalho duro para depois, tenha em mente a possibilidade de rollback, desligar parcialmente sua aplicação, tenha no mínimo 2 e timeout para tudo. Eu vou ter que abordar bem rápido cada um assunto, porque fiquei bastante tempo falando o preâmbulo. Vamos lá. Minimize o tempo de deploy. Bem, você vai fazer um deploy, não dá para você compilar assets durante um deploy. Isso aí é primário. Deploy, você tem que estar com suas imagens prontas, tem que estar com os assets compilados e preferencialmente distribuídos, já, se você está usando uma CDN. Tudo bem? Muda o comportamento via feature flag e não via imagem. Tá? Essa é a nossa estratégia. Por quê? Uma feature flag eu desligo e desligo muito rápido. Troca de uma imagem num servidor pode ser algo muito mais problemático. Tá? E tenta granularizar o comportamento da aplicação, as feature flags, por conta, não utilizar a configuração global. Eventualmente, configurações globais para a aplicação toda fazem sentido, mas por conta, você consegue ter, é mais trabalhoso, mas dá para ter uma granularidade melhor. Por quê? Clientes pequenos costumam não dar certos problemas, e clientes grandes costumam dar um conjunto de problema específico. Clientes pequenos dão alguns problemas na qual clientes grandes não dão. Então, você consegue separar, e à medida que você vai entrando numa certa categoria de cliente, você perceber que, eventualmente, é ali que seu código está com problema. Tá. Vamos lá. As migrations podem ser um problema. Na verdade, as migrations são um problema. E não acho que as migrations do Rails é que, na verdade, lidar com um banco com bilhões de registros não é uma tarefa muito simples. Tá? E quando você está mudando, fazendo refactorings, em que você está mudando a estrutura desse banco, adicionando colunas, criando tabelas intermediárias, fragmentando tabelas, você vai fazer uma fragmentação de modelos, você vai fragmentar uma tabela em outras 2 tabelas, e essas tabelas, eventualmente, elas estão na casa dos bilhões, não é uma tarefa das mais simples. Tá? Então, tem algumas estratégias que a gente... Essa aqui eu acho muito legal. Quando você roda migration, é o roda e reza, né? Você põe ela para rodar, fica lá 10 minutos olhando ela, e aí, no final, o que acontece? Você não sabe se... Tem uma piadinha, mas ela vai demorar. Pensava que era o próximo slide. Vamos lá. Migrations problemáticas. Se tem manipulação de dado na migration, ela pode demorar.
e aí a gente tem tempo de deploy estendido. Tá? Banco sendo alterado com a aplicação funcionando, pode dar ruim. Você tem uma migration atualizando os dados, se ela falhar e você tiver que dar o rollback, você pode cair numa inconsistência nos seus dados. Se você encapsular sua migration dentro de uma transaction, você pode ter um log de transaction pendente, que sua aplicação, a hora que faz o commit, ela vai demorar dias para conseguir efetuar os commits e desengargalar as transactions que estão penduradas. Um rollback, no final das contas, pode acabar demorando tanto quanto a própria migration. Então, qual que é a estratégia? A gente separa DDL de DML. Na verdade, não é só DML, são várias os DXL, aí, interrogação L. E a nossa estratégia básica é DDL deploy. DDL trata de meta-informação, ou seja, ela está tratando da constituição do banco. Elas têm que rodar o mais rápido possível. A DML, que no fundo são os alter tables, os updates, bem, a gente roda eles em runtime, ou seja, pós-deploy. Ele não está lidando com metas informações, ele está lidando agora com as informações dos seus clientes. E, inverso da DDL, ele tem que ser, diferente da DDL, ele tem que ser o mais seguro possível. Quem que pode ajudar a gente a conseguir articular isso bem? Tem duas gens que são excelentes, o Safe PG Migrations e o Strong Migrations. Eu vou falar mais do Safe PG Migrations, mas o Strong Migrations vale muito a pena ver. Ela é uma gen que até tem mais uso que o Safe PG. E elas ajudam bastante a gente nisso daí. Inclusive, essas duas gens, o README delas é uma fonte de conhecimento bem grande sobre migrations. Eles têm bastantes artigos e dá para aprender muita coisa só no README delas. Tá? Então, eu vou falar um pouco do Safe PG Migration, só para você ter uma ideia de como muitas vezes a gente é ingênuo em rodar uma migration. O que o PG Migrations vai fazer? Bem, ele dá timeout no lock. Ou seja, passou de 5 segundos, ele já não deixa a migration já vai abortar. Ele dá timeout, ele seta um timeout para o seu statement. Ele tira a transaction das DDLs, porque causa um lock na table. Ele faz add column, add index, remove index e add foreign key de forma segura, tá? Porque existem coisas específicas que acontecem com esses comandos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Quando as coisas falham, ele tem um conjunto de retry e ele é verboso. Muitas vezes as migrations dão um problema lá e você fica sem saber exatamente o que aconteceu. Ele aumenta a verbosidade do log. Isso aqui é fundamental, tá? Lê a documentação. Aqui a gente tem... esse aqui é um caso clássico do alter table, em que está adicionando uma coluna. E aí eu falo assim, gente, vocês têm que ler a documentação, cara. A pessoa foi lá e leu o primeiro parágrafo, né? Bem, falou que é rápido, né? Porém, a gente na pressa não leu de baixo, né? Porém, é o seguinte, se você deu um alter table na coluna que você adicionou, o default value e é um valor computado, ele vai demorar o tamanho da tabela inteira. Ou seja, cara, uma pequena diferença, né? Um parágrafo de baixo que você não leu, você saiu de uma situação simples para uma situação completamente caótica. Então, gente, quem está começando agora, e até quem tem muito tempo já de programação, mano, lê, e lê com calma. Eu cansei de ver o erro escrito na minha cara e eu não ler 2 linhas a mais. Investe o tempo em ler o log, ler o que está acontecendo, investe um tempo em ler a documentação por inteiro, por completo, tá? Não faça a leitura dinâmica nas coisas que são importantes para o seu banco. Tá? Então, vamos pensar sobre migrations durante o deploy. A gente tem a versão N-1, a gente tem a migration, a gente tem a versão N. O que está acontecendo? Bem, a versão N-1 ela está rodando, enquanto a migration está ali sendo executada. Quando ela terminou, a migration terminou de ser executada, subiu a nossa versão N, certo? Então, a gente tem esse pequeno intervalo ali que está acontecendo o quê? Os alter tables, os updates, se vocês resolveram fazer o update dentro da sua migration, eles estão acontecendo bem nesse intervalinho. E a questão é, só Deus sabe o que acontece aí. Tudo bem? Você deu um alter table
A gente recebe 30 mil requisições no minuto. Uma requisição executou antes do alter table, outra depois. E eu não terminei ainda de fazer todas as minhas migrations. É uma situação muito difícil de se prever o que está acontecendo com o banco. Se a gente usa transactions nas DDLs, só nos commits eles vão ser executados. Só que o problema é que as transactions na DDL ela é por migration. Ou seja, ele não abre um commit inicial, um commit final. É um commit, um begin, um commit por transaction. Se você tiver uma falha ali, você não conseguiu fazer seu completo deploy. Tá? Então, qual que é a estratégia aqui? Bem, essa aqui eu acho ótima, né? Você executou, a sua migration rodou e você ficou com aquela cara, né? O que aconteceu? Você está felizão, não foi até o final, mas você está pensando, o que aconteceu nesse meio tempo aí com essa migration? Aí tem aquela situação clássica, né? Que ela deu pau, né? Não foi para frente. Aí, meu filho, é aquele inferninho, né? Tá pegando fogo, meu. O que acontece numa migration quando a gente tem as alterações dos dados dentro dela? Ela segmenta em 2 pontos, geralmente. Tá? A gente tem o ponto de DDL e a gente tem a porção das DMLs, tá? Que estão alterando os dados. Estratégia muito simples. Joga as DMLs, joga toda a porção de DML para fora da migration. Tá? Ou seja, quanto menor esse tempo que a gente tem, menos inconsistência a gente vai ter no nosso banco. Tá? É a estratégia que eu chamo de deixe o trabalho duro para runtime, deixe o trabalho duro para pós-deploy. Bem, eu já faço isso com o Riktask, né? Provavelmente boa parte das pessoas estão pensando isso. Mas não é exatamente o jeito que a gente faz, tá bom? O que a gente faz lá na ClickSign? Cada conta ela tem um número aleatório que é entre 0 e 1, um float, que a gente chama de feature level. Tá? A gente migra os nossos clientes, o comportamento deles, conforme o level deles. Contas propensas a risco possuem um feature level baixo. Contas menos propensas a risco, eles têm um feature level mais alto. A gente faz a migração por tranche de feature level. Tá? Na verdade, a migração do banco ela é completa, só que a gente garante o comportamento anterior e o novo comportamento via feature toggle. Tá? Por que a gente pode fazer isso? Porque a nossa regra de negócio permite que isso seja feito. As assinaturas elas são muito encapsuladas. O projeto foi muito encapsulado. Entre cada conta, partilha pouca coisa com outras contas. O que você está falando de migration parcial? Migrou uma coisa, migrou outra? Não, o que eu estou falando é de feature flag. Tá? Existe um artigo do Pete Hodgson, que está lá no marchfowler.com, que ele fala bastante de feature flag. Ele fala das categorias. Basicamente, ele apresenta 4 categorias de feature flag. Release toggle, opposite toggles, permission toggles, experiment toggles. As feature flags são divididas em 2 vetores, em 2 eixos, tá? Sobre o seu dinamismo e sobre sua duração. Vale uma talk só sobre feature flag. É uma coisa que é muito mais complicada do que a gente costuma pensar. Complicada não, né? Com possibilidades do que a gente simplesmente pensa que é um if, pode ou não pode fazer. Tá. Vamos passar. Então tá. Esse aqui é como o Pete ele divide as feature flags, né? Então são 2 grupos, são 2 divisões clássicas entre longevidade e que a gente tem aqueles toggles, são curtas, com baixo dinamismo, e aí a gente tem os outros 3 tipos, que são mais longas, mas com alto dinamismo. As que interessam para a gente são as experiment toggles e as opposite toggles. Vou falar um pouquinho delas daqui a pouco. E esse aqui é um exemplo super simples do que como a gente poderia implementar uma feature toggle. Tá? Ele é legacy, faz de um jeito, ele não é, faz de outro. Tem estratégias mais interessantes do que isso daí. Existe um pattern do Goff chamado strategy, que a gente consegue variar o algoritmo, fazer a classe se comportar diferente, ou seja, variação de algoritmo sem fazer uma nova instanciação. É um pattern que vale a pena ser visto. Aqui a gente tem, na prática, isso aqui é um sonho, né? Esse cara aqui é um sonho. Na prática, a coisa é muito mais complicada. Então, aqui eu transformei uma relação
1 para N, user tem muitos works, e ele virou uma relação N para N, e acho que o que nos interessa aqui é da linha 10 em diante, em que eu fiz o quê? Eu garanto que a consulta anterior ainda seja executada caso ele seja um legacy. Quando a gente usa esse tipo de estratégia, a gente tem a tabela de works e a gente tem que continuar populando os valores dela anterior, mesmo que essa coluna vá ser dropada, porque ela passou por uma join table, eu ainda tenho que continuar populando os valores dela, porque é uma situação em que eu tenho que garantir o rollback. Se eu não populo, a hora que eu volto o rollback ou que eu desligo a feature flag, eu tenho esse cara da linha 5 que não foi populado. Pronto, você desfez, sua aplicação funciona para metade dos seus usuários. Tá? Então, tem que continuar populando as tabelas lá. E é a parte de minimizar o tempo de rollback. O teu rollback, preferencialmente, a gente trabalha com uma técnica de evitar rollback. O que a gente faz é desliga a feature toggle em vez de roda o rollback. Por quê? Bem, geralmente escrever no banco é muito mais rápido que um deploy. Por quê? A gente tem 200, 300 pods rodando. Eu alterar 100 mil clientes vai me tomar muito menos tempo do que eu subir, retrocar as 300 instâncias das minhas máquinas. Tá? E é uma estratégia interessante que é de no all in. A gente não pode fazer deploy numa coisa do tipo ou eu consegui tudo ou não consegui nada. Em parte, o processo de deploy ele é um pouco, para conseguir um bom SLA, ele se torna um pouco mais verboso, mais lento, porque a gente está fazendo cada etapa mais devagarzinho. A gente não está pulando um salto de 4 metros. A gente deu 3 saltos de 1 metro. Então, não vão para uma estratégia de ou fiz o deploy ou deu tudo errado. Bem, desligar parcialmente a sua aplicação. É uma estratégia muito interessante para garantir um bom SLA. É onde entram os ops toggles, tudo bem? Bem, quando você cria um ops toggle, você está desabilitando uma parte da sua aplicação. Ops toggles, geralmente, eles não têm prazo de ser retirado do seu código. Tá? A dinamicidade delas é relativamente alta. Para alguns clientes você vai querer, para outros não. Elas podem ser globais ou podem ser por contas. E elas ajudam a reduzir turbulência de quando acontecem os problemas. A gente consegue desligar para 3% dos clientes problemáticos. Tudo bem? Ou, numa situação muito grave, ela permite pelo menos uma redução de dano que sua aplicação está passando. Tá? Então, aqui é um exemplo bem simples. A gente tem um buscador que a gente trocou, a gente colocou um novo algoritmo de busca. Bem, cara, vou colocar um ifzão ali na busca, porque se der problema no indexador, se o Elasticsearch está lento, se eu indexei tudo errado lá, cara, eu simplesmente não mostro. Desligo para os meus clientes e mantenho parcialmente minha aplicação funcionando. Prefiro um avião voando mais ou menos que um avião caindo. É um pouco essa a estratégia sendo usada aqui. É o princípio do mal menor. Melhor uma funcionalidade a menos que uma aplicação inteira parada. Tenha no mínimo 2. O quê? Tudo. Cara, 2 servers, 2 pontos de distribuição, 2 data centers, banco de dados replicado, 2 redis. É o que eu falei no começo. Quem tem um, não tem nenhum. Suas máquinas vão morrer. É só uma questão de tempo. Elas são que nem a gente. Elas vão morrer uma hora ou outra. E é melhor que a gente tenha um outro lá para segurar a onda. E vocês podem ter certeza que, em 12 anos, várias máquinas nossas na Amazon já morreram, pifaram no meio do caminho. Tá? Você tem que ter 2, no mínimo 2, inclusive. Timeout onde for possível. Onde for possível. Em tudo. Vocês viram as estratégias de migration? Todas elas estavam com timeout. Eu vou falar com um serviço terceirizado, vou fazer uma consulta de CEP. Timeout. Nossa aplicação saiu do ar porque o cara que fazia a verificação de CPF deu um problema na Receita Federal. Simplesmente a gente teve um entupimento de job tão grande, mas tão grande, que gerou um efeito colateral no sistema que derrubou a aplicação inteira. Numa funcionalidade extremamente simples. Por quê? Porque a gente não colocou um timeout de 5 segundos, por exemplo, numa requisição.
ela ficou pendurada 1 minuto e 20. Dessas 30 mil requisições que a gente recebe, grande parte delas são webhooks. Todos os webhooks parados e os clientes esperando. É uma situação caótica. Aonde deve ser por timeout, põe timeout. Estou tendo que dar uma apressada aqui. Vou estar no fim, que bom. Bem, quais são os nossos desafios de hoje, atual? Estratégia de immigration e multi-tenant, as que a gente usa hoje, não funcionam. E a gente já está num limiar de ter que ir para multi-tenant. Talvez a gente consiga ainda ficar 6 meses, 1 ano sem ser multi-tenant, sim, mas as nossas estratégias atuais elas já têm data de validade para morrer. Gerenciamento de feature toggle não é das coisas mais simples. É complexo, o seu código vai ficar sujo, você vai se esforçar ao máximo para deixar ele limpo, ainda assim ele vai ficar sujo. Eu queria trazer um exemplo do código nosso, não trouxe porque eu fiquei com vergonha. Porque... Vocês também têm vergonha do código de vocês, que eu sei. Instalação local e multi-cloud. A gente está agora indo para o... A gente tem que não só ir para o multi-tenant, como ir para o multi-cloud também. Hoje a gente está full AWS. A gente vai começar agora a ter instalações em clientes específicos. Então, isso para a gente também vai ser um desafio de fazer esse gerenciamento de SLA. E expansão de equipe. Estabilidade de equipe é uma coisa muito importante para uma empresa. Cada pessoa que vai embora é um treinamento, um conhecimento que foi embora. Óbvio que tem gente que tem que ir embora, tem gente que chegou no limite da carreira lá dentro, tem gente que não está performando. Sim, é normal, é parte da vida. Mas perder gente, crescer e entrar gente nova é muito difícil. Eu diria que talvez seja dentro do que a gente vive hoje lá na ClickSign, que a gente teve um crescimento bem grande, eu acho que talvez seja um dos nossos maiores desafios. Não é código, apesar do código ser difícil. Eu acho que é lidar com a quantidade de gente e conseguir organizar bem isso. Tá? E, bem, estamos contratando. Quem quer fazer o jabá aqui também. Está lá, ó, clicksign.gup.io. Eu sei que vocês não vão se lembrar, então, é só ir no Google, fazer ClickSign vagas, já vai aparecer a gente, tá? E é isso. Eu achei que ia sobrar um tempinho para dúvida, esgotou já, gente. Mas se alguém quiser conversar, bater um papo, ou discordar, a gente é super aberto a discordar também. Eu vou estar aqui, pode conversar comigo depois. E acredito que é isso. Show demais, pessoal. Salve de palmas aí pro Daniel. Como ele falou, infelizmente, não tem tempo para dúvida, mas ele vai estar ali, né? Só colar lá que tu vai estar lá, né, Daniel? Só colar no stand tu tá lá, né? Vou estar lá no stand. A gente está fazendo um desafio. A gente vai sortear um voucher com 3 cursos da Udemy. Eu nunca sei como fala Udemy. É isso aí, qualquer nome tá ótimo. Esse aí mesmo, a pessoa sabe que é. É aquele negócio que você tem 50 e não fez nenhum. É esse. Entendeu? Vocês vão poder ter mais 3 aí. É bom que é útil, né? A pessoa botar mais um. Na verdade, a gente não está sorteando. A gente fez um desafio de performance. Tem que fazer um cálculo matemático. E no final a gente vai pegar uma obra literária, que é Ulisses, que é super grande. Olha, e os 3 que rodarem mais rápido, a gente vai dar os cursos, tá? Véi, seu cursinho de lógica de programação vai servir para alguma coisa. Sensacional, é bom demais. E tem chaveirinho e tem... Tem muita coisa. Tem adesivo. Olha aí. E também vai ter uma... Fala que tem surpresa, o pessoal vai falar. Você fala que tem. Vamos lá, gente. Ninguém vai querer ir lá. Vai lá, gente. Valeu, Daniel. Tamo junto, Daniel. Falou. Pessoal, salve de palmas, Daniel. Sensacional.